Meus queridos artistas e artistas, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Vamos para um vídeo, guys, bem rapidinho. Dessa vez eu vou falar sobre o Light Pact, que vai ser um nó do Blender que vai abrir portas para materiais mais avançados. Isso aqui, em tese, no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer vidro. Então eu preciso falar sobre esse Light Pact, porque tem muita coisa do vidro que é umas pequenas coisinhas que passam despercebidas, que atrapalham muito o render, muito bem elaborado. Então eu vou falar algumas coisas sobre o que a gente mais usa, né? A gente vai ter um nó. Então eu vou pegar ele aqui para chamar ele com Shift A. Com quem pesquisar, chama Light. Aqui, ó, vai ser o primeiro. Ele vai ter algumas saídas que seriam todas pensando no raio. Então esse Light Pact vai pegar mais, vai mexer com a iluminação, com a luz em que a gente visualiza. Então, traduzindo, você tem que ter um pouco mínimo de conhecimento sobre o Blender e sobre a luz, para você saber mais ou menos como essa coisa funciona. Por quê? Como que a gente consegue visualizar as coisas? Com a luz que bate no objeto, que no nosso caso é aqui em cima, bate no nosso objeto e vai até nosso olho. Que nesse caso vai ser a câmera que está bem aqui. Então a luz vai bater aqui no objeto, ela vai ter o nosso olho, em que o nosso olho vai pegar essa luz e traduzir em uma imagem. Então, pensando nisso, a gente com esse nó aqui a gente consegue manipular essa luz de uma certa forma, tá? Então a gente tem os raios da câmera, por exemplo, o raio da própria sombra, a falta de raio na verdade, né? Quando a gente não consegue visualizar um certo lugar, aquele lugar fica escuro. Então eu vou falar sobre alguns mais específicos, como eu acabei de falar da câmera e da sombra, que vão ser mais usados, o gloss e o reflexo, que os vídeos que eu vejo a galera usando são esses mais ou menos que eles pegam. Então eu vou falar sobre eles, que vão ser mais só uma introdução para vocês descobrirem mais esse nó, para depois ficar mais fácil vocês utilizarem, ver a galera usando por aí em videoaulas, você não ficar totalmente perdido. Então tá, sabendo que esse nó controla a luz, os raios da luz, a gente vai fazer o seguinte. Eu peguei dois materiais, eu peguei um material que é verde, como vocês estão vendo aqui, é totalmente verde, e um outro material, mais outros dois materiais, que é um translúcido, que vai ficar totalmente invisível, e um rosa aqui para mostrar um pouquinho melhor para vocês, tá? Beleza, vamos usar aí primeiro esse verde e esse transparente, tá? Então, aonde esse nó for aplicado, vai ficar transparente. Então, vamos para a câmera, colocar aqui no Make Shader, vamos colocar aqui nessa máscara, e a gente vai conseguir visualizar. Então, temos aqui a câmera, como a gente utilizou. Então tudo que a câmera vê, tá vendo? Essa parte aqui que está escondida, a gente não consegue visualizar, porque essa parte aqui está tampando, esse quadro está tampando, ele não vai pegar o raio não vai chegar até ele. Mas esse aqui, que a nossa câmera está visualizando, essa parte aqui, ele consegue ver. Então ele aplica o segundo material. A gente conseguir visualizar melhor, vou colocar o rosa aqui para vocês entenderem ali, ó, tá vendo? Onde está o rosa é o que a câmera consegue enxergar do próprio objeto em si. E também ele faz em tempo real. Então tem eu já vi muita gente fazendo um material depois indo para o outro. Então dá para você, por exemplo, esse verde seria um material do próprio pelo, por exemplo, se quiser fazer realmente um macaco. E o rosa seria, sei lá, uma coisa mais metálica, uma coisa tipo, vamos supor, uma pedra. Então você poderia fazer desse jeito, aí ele ia passando aqui, você conseguia visualizando um outro material enquanto esse retângulo fica passando por ele. É uma forma de fazer. Então vamos para o transparente de novo e vamos vir nesse shadow aqui. O shadow, ele vai pegar a sombra e vai sumir com ela praticamente. Mas só que eu vejo muita gente usando para dar uma esfumaçada na sombra. Porque às vezes a sombra está muito nítida ali e a pessoa não quer isso. Então aqui, no translúcido eu vou deixar normal, vou deixar em 1. Então quer dizer que ele não está transparente. Aqui, se eu aplicar isso aqui, ó, ele ainda vai estar mostrando. Se eu colocar aqui
No 1, ele vai sumir, que é o branco. Se eu colocar no 0, que é o preto, ele vai aparecer. Então tá ele aparecendo, aqui tá a sua sombra 100%. E se eu mexo aqui, subo ele um pouquinho, ele vai sumir na sombra, tá vendo? Dá uma esfumaçada bacana ali. Vai estar bem escuro, aí depois eu pego isso aqui, deixo bem fraquinha. Eu vejo muita gente fazendo dessa forma. E também temos o próprio gloss e o reflexo, que é um pouco diferente um do outro. Primeiro eu vou para o reflexo para vocês entenderem, tá? Eu vou no reflexo aqui e vou colocar, adicionar nessa parte. Todos os materiais que refletem esse objeto, ele não vai calcular, ele não vai conseguir enxergar, né? Ou a gente pode mudar também, colocar, por exemplo, lá não, reflexo eu quero que ele seja de outra cor. Então eu posso colocar aqui, ó, e alterar. Os reflexos vão ficar com a cor que eu coloquei de segundo material. Eles vão aplicar o segundo material, né? Não só a... Então tá. Eu vou vir aqui agora e vou usar o gloss para vocês entenderem. O gloss, ele vai tirar tudo praticamente. O reflexo, ele vai tirar só os reflexos, as partes refletivas. Mas o gloss, ele vai tirar tudo que aquele material brilhoso vai transmitir para nossa câmera. Então, por exemplo, o gloss aqui a gente não consegue ver nem o reflexo e nem menos o que está passando, porque o gloss ele mexe mais com uma parte diferente da luz. É meio difícil falar aqui, se eu começar a falar tudo a diferença do gloss e do reflexo, vai ser um vídeo muito grande. Então, só para vocês entenderem aqui como está indo, a luz, como eu disse, ela tem que chegar até o nosso olho, que seria o caso a câmera. Então, funciona da seguinte maneira. Vou deixar aqui maior, a gente conseguir visualizar. Vai funcionar da seguinte maneira. A luz vai bater no objeto. Batendo no objeto, ela vai passar por esse material translúcido. No material translúcido, não funciona de certa forma. Quer dizer que a luz não vai vir assim, ó, retinha pra gente. Então, a gente não vai deixar nítido. A luz vem reta pra gente, então por isso fica bem nítido pra nós. Então, por exemplo, a câmera aqui que fica certinho. Mas o material translúcido não. Por quê? Porque a luz vem cá, bate nele e tem uma distorção. Quando ele pega na superfície, ele tem um deslocamento da luz. Ele faz esse deslocamento aqui que distorce a imagem pra gente. Traduzindo, ele vai vir distorcido. Depende tanto da espessura do material translúcido, né? Como vidro, espelho, por aí vai. Não, espelho não, né? Espelho vai ser essa parte aqui de trás que vai refletir. Mas o gloss, onde é um material mais translúcido, ele vai passar, a luz vai passar, mas dependendo da espessura, ela vai ter um caminho diferente. Então, esse aqui vai ser o gloss. O gloss vai ser essa parte da luz que passa por esses materiais translúcidos. E o reflexo vai ser apenas o material refletivo. Falando a grosso modo, tá, galera? Porque o gloss tem uma... Gloss e reflexo tem uma parte bem complicada de se dizer. Então, só para vocês ficarem mais atentos a isso, tá bom? Mas o gloss também pega a parte de reflexo, igual vocês podem ver aqui, que é mais do brilho. Tá? Sabendo disso, sabendo a diferenciação do que o gloss vai pegar tanto da parte reflexiva e a parte translúcida, a gente tem essa parte de sumir quando ele passa por esses materiais aqui translúcidos. E tem como reverter isso, por exemplo, não, eu quero que pegue só ali dentro. Tem esse aqui, ó, Transmission Depth. Você vai colocar aqui, vai meio que inverter a polaridade, tá? Beleza, sabendo disso, é praticamente isso como ele funciona. Mas também tem como você somar dois valores que estão saindo de Select Package. Por exemplo, eu coloco aqui em ADD. Vou colocar, não, é Mix RGB. Vamos vir aqui nessa parte que tá Mix aqui, ó. Vamos colocar um ADD, que a gente vai adicionar dois nós. E, por exemplo, eu quero que ele suma da câmera. A câmera lembra o que ela faz. Tudo que a câmera está vendo não está coberto. O objeto que não está coberto, ele vai sumir pra gente. Vai aplicar o segundo material. E o Shadow é a própria sombra. Então, vou adicionar aqui, ó. Vou pegar a câmera e
a sombra. Em tese, os dois deviam sumir agora. Só que a sombra não sumiu. Por quê? A gente tem que pegar o... A gente não tem nenhuma massa aqui específica. Então a gente pode pegar aqui tudo e colocar no máximo. E aí ele vai pegar tanto a primeira entrada, que é o color 1, tanto quanto a segunda entrada, que é o color 2. E vai somar os dois e adicioná-lo a ele. Então a gente vai ter isso aqui, esse resultado. O que a câmera está vendo e a sombra vão sumir. Ou, por exemplo, quero pegar a câmera e reflexo, por exemplo. Então eu vou adicionar aqui reflexo. Então ele vai sumir da câmera, reflexo. Ah, eu quero que ele suma... Vamos supor o shadow, que é a sombra, e os reflexos. Então os dois vão sumir. Então tem diversas formas de você fazer e somar isso aqui, meio que fazer muita coisa. Os outros também dá para mexer aqui, tem muita coisa para mexer nesse Light Pact, tem muita variedade, mas são casos N casos, são bem específicos. Então, para trazer um vídeo só deles, vão demorar muito tempo, vão fazer um vídeo muito longo. Então, é só para dar uma resumida no Light Pact, para vocês entenderem que ele mexe mais com a luz e como você pode brincar um pouco com ele em cada caso. Mas seria bem legal vocês verem outros vídeos, que o próximo vídeo que eu vou lançar vai ser sobre vidro. Para entrar essa entrada, para fazer mais esse vídeo de vidro, eu vou falar muita coisa sobre o próprio gloss que tem aqui, o glass, quer dizer, tem um shading glass do próprio... Não, eu tô até usando ele, desse do vidro, que é o glass aqui. Ele tem isso, mas só que ele tem uma propriedade muito... que não é exatamente de um vidro específico, tem vários tipos de vidro. Como eu disse, tem a espessura do vidro, essas coisas todas. Então, tem algumas propriedades do vidro que o glass não pega. Então a gente tem que dar uma brincada com ele, uma modificada bem legal nele, para conseguir fazer um vidro de verdade, bem realista, assim, vamos dizer. E tanto preserve tanto a luz que passa sobre ele, tanto os reflexos que vão estar refletindo nesse vidro. Então, por isso é só, guys. No próximo vídeo aí vai ter um sobre vidro, que a gente vai introduzir um pouquinho mais, falar um pouco mais sobre o Light Pact e como usar ele nesse vidro. Então tá, fui, guys.